Olá, meu nome é Gabriel e eu sou integrante do grupo que é composto por mim, pelo Bruno, pela Brenda, pela Maria Júlia e pelo Matheus Bertoldi. E esse é o vídeo sobre o nosso projeto, o nosso trabalho de fazer um filtro gravitacional caseiro, esse filtro aqui. Então a gente vai explicar nesse vídeo como que foi feita a nossa construção, como que a gente construiu esse filtro, como que a gente fez a caracterização das nossas partículas e o procedimento de cálculo, e a gente vai dar uma conclusão sobre o que a gente conseguiu obter a partir dos nossos dados e sobre o que a gente concluiu sobre o nosso projeto no geral. A etapa de construção do nosso filtro foi relativamente simples. A gente buscou utilizar materiais que pudessem facilitar a visualização do nosso experimento e as partículas para fazer o nosso filtro, a gente escolheu algumas que pudessem fazer uma boa caracterização, pudessem facilitar os nossos dados, né? A obtenção dos nossos dados. O filtro, o tubo, ele é composto de um material de acrílico, ele tem aproximadamente 25 cm de altura e 11,8 cm de diâmetro externo. Inicialmente ele era um vaso, então ele tinha o fundo dele fechado. A gente teve que cortar esse fundo e depois do corte a gente acabou lixando as laterais que foram cortadas para evitar que elas ficassem com uma superfície abrasiva e deixar ele mais reto. O problema aconteceu durante o corte, ocorreram duas rachaduras na lateral do tubo e a gente teve que acabar selando elas com silicone para evitar que elas aumentassem, para evitar que a água dentro do filtro escapasse quando a gente estivesse fazendo os nossos experimentos. Em seguida, a gente pegou com o auxílio de uma régua e de um esquadro, a gente traçou duas escalas na lateral do nosso filtro, uma escala métrica e a outra volumétrica, a métrica variando a cada 1 cm e a volumétrica variando a cada meio litro. Com esses dados a gente conseguia calcular o volume, né, porque a gente pegou o diâmetro do nosso equipamento, a gente consegue calcular o volume e a altura dele, que seriam posteriormente utilizados para calcular a capacidade, que é algo que a gente quer comparar com os nossos valores calculados com os nossos valores experimentais. A gente também fixou uma peneira de cozinha no fundo do tubo para evitar que as partículas do nosso filtro, do nosso leito fixo, escapassem do equipamento, né? Que elas não caíssem do equipamento. Essa peneira é uma peneira padrão e a gente, para comprovar que ela não iria estar fazendo influência nos dados que a gente ia obter, a gente fez testes com o tubo vazio, só jogando água para verificar se ela ia oferecer alguma resistência dependendo da vazão para a passagem da água. E a gente acabou verificando que não há essa resistência, então a gente pode usar a nossa peneira sem risco de comprometer os nossos dados. Então, nos experimentos, foram selecionados 3 tipos de partículas para atuar como meio filtrante: pérolas de vidro, cascalho fino triturado e areia média. Diante disso, foi necessário realizar a caracterização de cada uma dessas partículas, obtendo dados com sua granulometria, esfericidade e porosidade. A granulometria foi realizada no Laboratório de Engenharia Química na Universidade de Toledo, por meio de peneiramento, no qual consiste em submeter as partículas a diferentes peneiras com poros progressivamente menores até que todas sejam retidas. Foram utilizadas peneiras de 7 até 80 mesh. Para a análise, as partículas eram depositadas sobre as peneiras e eram agitadas manualmente. Após a agitação, a massa retida em cada peneira era pesada. A esfericidade das partículas foi calculada realizando a média das dimensões de uma amostra de partículas com o auxílio de um paquímetro e dividindo a menor dimensão pela maior dimensão de cada partícula. A esfericidade das partículas foi calculada com o auxílio de 2 provetas e água. Primeiro eram adicionadas um volume determinado de partículas em uma das provetas e em seguida media-se na outra proveta o volume de água, que então era despejada na primeira proveta contendo as partículas. O novo volume formado pelas partículas e pela água era anotado e a porosidade era dada pelo volume final de água mais partícula, subtraído da soma do volume de partículas com o volume inicial de água. Essa planilha foi utilizada durante os nossos experimentos para facilitar a anotação dos nossos dados. Foram realizados 4 testes, em que em cada teste era variado a altura de cada camada de cada partícula do nosso filtro.
areia, pedrisco e esfera, sendo que a altura da camada de água foi mantida constante durante os 4 testes. Essa planilha calculava automaticamente a vazão volumétrica experimental, para que fosse possível comparar esse valor com o valor da vazão volumétrica teórica. Dessa forma, nós podemos calcular um erro relativo e verificar a precisão e exatidão das nossas medidas. Como foi dito anteriormente, foram realizados 4 testes nos quais eram alteradas as alturas das colunas de cada material filtrante. A primeira camada era composta pela maior das partículas, que era a esfera de vidro. A segunda camada foi feita dos pedriscos e a última camada da areia. Essa configuração foi escolhida para evitar que as menores partículas entrassem nas maiores partículas, de camadas maiores, e diminuísse o efeito do jato na primeira camada e assim os riscos. No primeiro teste foram utilizadas alturas de 5 cm para cada um dos meios e 4 cm para a camada superior de água. No segundo teste, foi mantida a altura da água, da areia e das esferas e a altura da coluna de pedrisco foi alterada para 8 cm. No terceiro teste, foi mantida a altura da água e das esferas, a altura da coluna da areia foi alterada para 8 cm e a de pedrisco foi alterada para 5. Por fim, no quarto teste, foram utilizadas alturas de 5 cm para a areia e para o pedrisco, 4 cm para a água e 8 cm para as esferas de vidro. Esses conjuntos foram escolhidos para que fosse possível observar a influência de cada partícula na capacidade do equipamento. O procedimento experimental era constituído em despejar água de um chuveirinho em cima do filtro de modo a não descaracterizar o meio nem criar parâmetros preferenciais. A vazão que saía da torneira era controlada de forma a chegar em um estado permanente na altura de coluna d'água que era desejada. Após isso, um cronômetro era disparado e toda a água que saía do filtro era coletada em um balde. Após 20 segundos, essa água era então transferida para proveitors para que seu volume fosse aferido e a vazão experimental fosse determinada. Esta planilha contém os dados da nossa granometria para o pedrisco, areia e esferas de vidro. Nós encontramos um diâmetro de Salter para o pedrisco de 1455,64 micrômetros, para a areia o diâmetro de Salter de 1037,58 micrômetros e para a esfera de vidro 2238,65 micrômetros. Para o pedrisco e para a areia, que eram partículas mais irregulares, utilizamos peneiras de 7 até 80 mesh, enquanto para a esfera de vidro, que era mais regular, precisamos apenas de peneiras de 9 a 12 mesh. Também realizamos as medidas das dimensões do tubo e encontramos que o nosso filtro tinha um diâmetro interno de 11,6 cm, o que resultava numa área de seção transversal de 105,68 cm². Na medida da esfericidade para a esfera de vidro, pedrisco e areia, que fizemos pela metodologia já mostrada anteriormente, encontramos a esfericidade de 0,87 para a esfera de vidro, 0,69 para o pedrisco e 0,73 para a areia. Já para a porosidade, que era o ponto mais sensível da nossa caracterização das partículas, encontramos a porosidade de 0,375 para o pedrisco, 0,325 para a areia e 0,375 para as esferas de vidro. Para efeito de comparação, também fizemos a porosidade sem fazer a compactação das partículas para ver qual era a diferença encontrada. Encontramos uma pequena mudança no volume e uma grande mudança no volume da nossa porosidade. 0,4 para o pedrisco, 0,35 para a areia e 0,4 para a esfera de vidro. Então, é possível perceber que uma pequena mudança no volume do teste realizado em proveta já acarreta uma grande mudança na porosidade, ou seja, um dos pontos mais sensíveis, se não mais sensível do nosso processo e que mais tem chance de resultar em erros, é o cálculo da porosidade. Para fazer uma estimativa dos valores teóricos de velocidade superficial, nós buscamos uma equação que relacionasse os valores de propriedades do filtro e propriedades do nosso meio filtrante. Para isso, partimos da equação de Darcy, que relaciona o gradiente de pressão com a força resistiva à fluido partícula. Expandindo ela de forma integral, sabendo que o nosso filtro gravitacional, o nosso gradiente de pressão está totalmente zero, a gente chegou na equação 3, que tem os termos de resistência de partícula de cada uma das nossas camadas filtrantes. Nossa camada filtrante A, B e C. A gente resolve essa equação olhando para ambos os lados da igualdade de forma separada.
Olhando inicialmente para a esquerda da igualdade, a gente tem que essa parte do diferencial de pressão, integral diferencial de pressão de 1 até 4, ou seja, dos pontos 1 até 4 do nosso filtro aqui, né, desenhado na imagem, a gente tem que essa integral resulta em P4, que é a pressão do ponto 4, menos a pressão do ponto 1. O ponto 4 está aberto para a atmosfera, ou seja, a pressão do ponto 4 é exclusivamente a pressão atmosférica. Enquanto no ponto 1, nós temos a pressão atmosférica, mais a pressão que essa coluna d'água exerce no fluido, mais a pressão que a coluna d'água exerce em toda essa altura, que vai de 1 até 4. Ou seja, a nossa pressão do ponto 1 é a pressão atmosférica, mais a pressão ρg vezes a altura da coluna d'água, mais ρg vezes a soma da altura das camadas filtrantes, ou seja, L1 mais L2 mais L3. Fazendo a P4 menos P1, nós temos que o resultado da nossa integral da nossa esquerda da igualdade é menos ρg vezes a altura da coluna d'água mais toda a coluna de filtrante, que é a somatória dos Li. Agora, olhando para o dentro da igualdade, que é relativa à força aditiva ao fluido e partícula. Nós expandimos o valor de MA para os termos de Darcy e os termos de Forchheimer. E multiplicamos pela integral do diferencial de Z entre Z1 e Z2, olhando para a primeira parte do meio filtrante A, que é o meio filtrante entre os pontos 1 e 2. A integral de Z1 até Z2 é menos L1, como a gente consegue ver nessa imagem. E aqui a gente exclui esse termo negativo que estava aparecendo na nossa integral e a gente chega nessa expressão nos 3. Fazendo esse mesmo raciocínio para os outros as duas colunas filtrantes, a gente chega nas equações 8 e nas equações 10, que são elas somadas do lado direito da igualdade. Então, unindo 4, a equação 4 na esquerda da igualdade, as equações 6, 8 e 10 do lado direito da igualdade, nós temos uma expressão vetorial que relaciona a velocidade superficial com as propriedades fluido e partícula. Agora, sabendo que o nosso vetor Q está na direção da gravidade, ou seja, contrário ao eixo positivo Z, nós conseguimos transformar essa forma toda em módulo, onde o Q fica negativo, então lá vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo, esse sinal negativo soma, e a gente chega na expressão que a gente usou para os nossos experimentos. Essa expressão ela pode ser resolvida tanto analiticamente com a fórmula de Bhaskara, chamando os termos respectivos de A, B e C, ou utilizando algum choque matemático como auxílio e fazendo uma pequena mudança, colocando toda a equação para o lado direito e usando o espaço esquerdo dela. Foi o que fizemos, usamos essa equação como função objetiva no solver para resolver os valores de velocidade superficial para as alturas que a gente define nos nossos experimentos. Nessa planilha, temos a nossa função objetivo, demonstrada na dedução feita anteriormente, e a expressão que utilizamos para determinar a nossa velocidade superficial teórica para cada uma do conjunto de alturas que determinarmos. Nesse lado esquerdo da planilha, temos os nossos dados iniciais, que são as propriedades que necessitamos para utilizar na nossa função objetivo e determinar a velocidade superficial. Temos a altura do nosso fluido, que é a água, a altura da coluna, que iremos variar, a massa específica do fluido e a viscosidade do fluido. E aqui temos as propriedades do nosso meio filtrante, para cada uma das partículas, a altura, o diâmetro de partícula, a esfericidade e porosidade. Então, para utilizar essa planilha, que está toda automatizada, nós começamos determinando as alturas do nosso conjunto. Por exemplo, nossa coluna d'água, nós queremos uma coluna d'água de 4 centímetros, uma altura de areia de 5 centímetros, uma altura de pedrisco de, por exemplo, 8 centímetros e uma altura de esfera de vidro de 5 centímetros. Simplesmente mudamos as alturas na coluna, utilizamos o solver com a função objetivo sendo essa expressão que obtivemos anteriormente, ela sendo definida para o valor de 0, alterando as células variáveis. A célula o que a gente quer variar é a nossa velocidade superficial, a célula representante da velocidade superficial, sujeito à restrição, que a velocidade superficial tem que ser maior ou igual a 0. Resolvemos e encontramos um valor de velocidade superficial, e aqui embaixo tem resultado em uma unidade mais apropriada e também o resultado da vazão, considerando as dimensões do nosso filtro em metros cúbicos por hora.
Analisando os dados obtidos, a discrepância entre a vazão teórica e experimental foi pequena, entre 3% e 15%. Essa diferença veio de alguns fatores observados, como a pequena degradação da superfície do meio filtrante com o jato d'água e alguns erros de operação durante a realização dos testes e do experimento. Nesses erros de operação, podemos imaginar alguns desvios no valor da porosidade, que, como já explicado, é bem sensível às variações, e também a regulagem do nível da água enquanto buscava-se encontrar a vazão no regime permanente. Avaliando a influência de cada partícula, notou-se que a areia, por ser a menor partícula e também a menos porosa, implicava mais resistência à passagem d'água e agregava maior diferença na vazão, conforme a variação e a sua configuração. Ao aumentar a espessura da coluna de areia, a vazão reduziu significativamente. Diante disso, visto que a vazão obtida experimentalmente para o teste 3, com a maior camada de areia, foi responsável pelo maior erro relativo, sendo ele de 14,5%, e foi menor que a vazão teórica, entende-se que a areia ofereceu uma maior resistência à passagem do fluido do que o esperado e carrega o maior erro no experimento, justamente por ser a partícula com maior influência nas configurações do filtro.